as crianças elas foram retiradas da sociedade, porque criança, e aí não me entendam mal, né? Mas criança, ela gera desconforto, que muitas vezes é positivo, né? A criança, ela gera desconforto, ela fala, ela brinca, a criança... Ela quer repetir a brincadeira. Ela quer repetir a brincadeira, Várias então vezes. as pessoas começaram a interpretar as crianças como um desconforto sem propósito, que não é verdade. Ô, meu Obrigada. amor, obrigada. Vamos trocar aqui. Obrigada. Obrigada, Rosinha. As crianças entraram nessa da dor e do desconforto. E ninguém tolera mais nada de criança. Não, isso você está falando é uma É muito verdade estranho. absoluta. Por exemplo, avião. É natural que as crianças chorem, é natural que tem um bebê que está inquieto. As pessoas hoje não estão tolerando esse tipo de coisa, assim, como se a criança fosse, não. Eu já vi gente sentar, vai entrar, vai pegar. Quando senta uma mãe com um bebê, a pessoa faz aquela cara. Eu viro pro lado e durmo enquanto eu posso. Eu faço assim, Não, eu viro pro lado e eu durmo enquanto eu posso. Eu já sou aquela que quer trocar, porque assim faz parte da vida. Se a gente rejeitar a continuidade da vida, a gente está rejeitando a vida. Uma sociedade que rejeita a criança é o quê? Está rejeitando a vida. Eu viajei pro leste europeu e eu vi muito isso, né? Eu tenho um vídeo que eu A gravei. Europa é muito assim. Mais do leste que a europeu, gente. tá? Eu tenho um vídeo, tá? Do Danúbio que eu fiz. Ele tem um único carrinho de bebê e nenhuma criança, tá? Foi em Budapeste. E eu percebia, né? Eu acho que a filha lidar com desconforto. Sim. Tá? E a pessoa pode ter opção de ter ou não ter, mas assim, você vai ter que, mesmo que você não tenha, a sociedade tem que tolerar o desconforto. Eu acho normal. Gente, o avião desceu, o avião subiu, o ouvido da criança vai doer, ela vai chorar. Vai doer, ela vai chorar, vai incomodar, não vai saber expressar por que tá doendo. Você já percebeu que as pessoas pararam de educar as crianças porque elas não conseguiam, em parte, lidar com o desconforto social que os outros criavam? Porque quando você vira uma criança e fala, não, você não vai fazer isso, surge alguém e diz assim, não fale assim com seu filho. Aí você fala assim... E você tem que lidar com esse desconforto. Olha só, o filho é meu, eu tô dizendo não e acabou. Porque existe essa política de que o cérebro não foi criado para ouvir o não. Também não, a gente começou não sabendo andar. A gente vai lá e ensina. Eu acho que é uma forma como é dito não. Existem não, tem que ser ditos e explicados. Eu acho que a população hoje incomoda muito quando é aquele não na base do não violento, né? Pelo menos eu noto isso. Não, eu noto não. Eu acho que as pessoas... Em geral. Você falou não pra criança. Tipo assim, às vezes é um não assim, não vai ali porque tá cheio de areia, a bicicleta vai cair. E isso foi uma das coisas que me chocou, assim, na maternidade. Como as pessoas chegam e falam assim, oi, com licença, oi. Aí você nunca viu a pessoa na vida, você tá dizendo não pro seu filho. Sim, eu tô. Teve uma vez, coisas simples assim, né? Meu filho era alérgico à fruta. Eu disse, não pega salada de fruta, porque eu vi que tinha um abacaxi. Que ele é alérgico. Não é mais, mas era. Sim, naquela. Tadinho da fruta pra criança, ele vai morrer. Sim. E assim... Não, essa coisa da pessoa não saber nem do que se trata e se interferir. Existe gente sem noção. As pessoas estão muito sem noção. E assim, sem educação. Isso gera um desconforto nas mães e nos pais, que se a gente não souber lidar com esse desconforto, enfrentar, a minha opinião é essa, e tá tudo bem, e eu quero isso, e é isso aí. Né? Dentro de uma coisa razoável... Né? Não tem maus tratos, nada disso. Não tem maus tratos. Uma coisa é a pessoa tá espancando uma criança na rua e chamou a polícia. Tem mais que chamar mesmo. Tem mais é que chamar. Mas a educação comum, a educação... Olha, não vai fazer. Você não pode pular em cima do sofá da tia. A frustração da criança é necessária. É uma maneira dela se autorregular, né? Mas eu acho que com essa coisa da rede social, os pais lidam muito mal com aquele downgrade dopaminérgico de você sofrer uma condenação social. E o que eles fazem? Eles botam a criança na tela. Porque é muito difícil... por uma sociedade sem vínculo, lidar com, as pessoas não gostaram de você, ou você recebeu uma crítica, As pessoas acharam que eu tinha que deixar a criança, sei lá, subir a janela, ou enfiar a mão num cachorro que ela nunca viu na vida, e que ela não podia ouvir, não. E eu senti isso muito na maternidade, assim, uma condenação social. Ela disse não. E eu vi isso como muito uma forma, assim, de... eu vou me sentir superior a você. Entendi. Tá, eu vou mostrar pra você que você tá errada. Então eu vou te interromper. E eu acho que quando as pessoas não conseguiram lidar com isso... Olha, eu disse não pro meu filho, tá todo mundo me olhando. E é isso aí. E eu lidei com essa birra de uma determinada maneira, tá todo mundo olhando. Porque sempre a gente tem que entender o seguinte, ninguém agrada ninguém 100% do tempo. Nunca. E
as pessoas não conseguem lidar com isso, então elas não vão pra frente. Aí ela vira e fala assim, então toma essa tela aqui, porque aí não dá piti, não faz birra, e aí você fica aqui e aí ninguém te condena. E aí isso vai virando uma bola de neve, Sim. porque quanto mais tela, mais dificuldade as pessoas têm de aceitar ou não. Não, e o excesso de tela acaba tirando o cérebro de viver experiências que são absolutamente necessárias para a neuroplasticidade, Se a gente tá para 4 horas, abertura de caminhos. Isso é um fato. se a gente tá 4 horas por dia na tela, o que que a gente tá deixando de fazer? Ligar pra amiga e contar do namorado. E as crianças deixando de brincar na terra, de molhar, E eu acho de que isso tomar é sol. muito deletério. Uhum. Não tenho dúvida. Isso, eu acho que isso vai gerar uma geração que não... Ela se entretém. Porque imagina, né? Eu jogava videogame. Eu jogava Mario, gente. E era o seguinte, eu e meu vizinho, que a gente cresceu como irmão, e o irmão dele. Uhum. De vez em quando dava briga, dava discussão, e aquilo fazia parte. Os adultos nem se intrometiam muito. Se resolvia. Você perdeu a vida e agora a gente vai ter que voltar. E a gente se resolvia. E a gente podia, inclusive, perder o jogo. Hoje em dia ninguém perde mais, né? Uhum. O jogo, ele continua. Mas a gente estava todo mundo na sala. A gente ficava na sala, a gente tinha interação. A gente viveu até o início da adolescência juntos. Hoje, você tá ali numa tela que pode estar uma criança de 13 anos, que na verdade é o João Grandão. Com certeza. Eles não têm interação. Noção. Não, e os pais não têm noção de como é esse processo desses jogos, com quem está jogando. É uma coisa que tem que ser revista, não tenha dúvida. Assim, tem que ser muito revista. Pois é, eu tenho muito medo desses jogos, né? E assim, mesmo os colegas, às vezes o garoto tá na casa dele aqui e o vizinho dele tá jogando com ele online. Por que que o vizinho dele tá jogando com ele online e não junto dele na casa dele? A gente, muito... Não tô dizendo que a gente não tenha que se preocupar com as crianças, mas com muito medo de tudo e de todos. E a gente ficou com tanto medo que a gente se paralisou. Exatamente. A gente pode, sim, ter uma amiga com quem a gente deixa o filho, a gente confia. Não, a gente não vai deixar com todo mundo. Claro que não. É porque não estão sendo feitas conexões de confiança. A gente não Isso tem é o aquela vizinha Exatamente. amiga que te ajudava aqui. Então, as pessoas estão muito sozinhas, né? Porque a vizinha amiga que te ajudava ficava ali com as crianças no videogame. Pelo menos supervisionando, né? Para não ter uma briga mais... E às vezes os pais estavam Exato. juntos, eles estavam Exatamente. Não, ali. tava tinha um adulto supervisionando aí. Aí, se resolveram. Ah, tá. E as pessoas Mas não tava conhecem ali mais nem o sob vizinho. supervisão. Não.